Os ucranianos fizeram uma grande campanha aqui em Luhansk e Donetsk contra locais de armazenagem de munição e concentração de tropas russas, um monte de coisa explodida aqui na região temporariamente ocupada da Ucrânia, né? Nas linhas de frente, a gente tem a informação de que os russos começaram uma grande ofensiva aqui na região de Velika Novosilka. Eles estão avançando, botaram muitos soldados aqui, e também aqui em Pokrovsk. Então parece que eles estão fazendo a tal da ofensiva que eles prometeram. Até aqui só estão conseguindo colher morte. Mas vamos ver onde é que eles vão com essa ofensiva deles, né? Eu acho que já está muito tarde para eles começarem essa ofensiva, mas vamos ver a situação disso daqui. De qualquer forma, até aqui eles têm avançado muito pouco e morrido em grandes números. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Milei Turguniev, encerador de carecas magnitskas, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje foram 154 drones russos contra várias regiões da Ucrânia. A grande maioria deles foi derrubado mais uma vez, mas ainda teve 26 drones que atingiram alvos em 9 locais diferentes. Então teve alguns ataques aqui na região de Mykolaiv, teve algumas coisas aqui também no norte, em Chernihiv. Aqui Chernihiv chegou a ficar sem luz por conta de ataque russo. De qualquer forma, os serviços já foram restaurados nessas localidades, né? A grande notícia do dia é justamente o ataque ucraniano contra a refinaria de Afipsk, na região de Krasnodar, que foi atingida mais uma vez pela Ucrânia. Não está claro se foram drones ou mísseis que foram usados. O fato é que está um grande incêndio ali na refinaria de Krasnodar, de Afipsk, né? Aqui, ó. Mais uma noite, mais uma refinaria. Parece que foi um ataque de drone, segundo está dizendo aqui, na refinaria de Afipsk, e que iniciou um grande incêndio, né? Os locais reportam muitas chamas no local. Dá para ver aqui um incêndio bem significativo aqui na refinaria de Afipsk. Mais uma etapa aí da campanha ucraniana contra a produção de petróleo na Rússia, né? Cada vez pior isso daí. Bom, o pessoal fez aqui uma geolocalização, né? O pessoal que gosta de jogar GeoGuessr com a gente sabe como é que funciona. Você usa os elementos da imagem para localizar onde é que você está no mundo. E aqui, mas esse pessoal aqui é mais profissional, tá, gente? No jogo de GeoGuessr é só um joguinho. Se você quiser jogar GeoGuessr com a gente, deve ter esse domingo agora. Na verdade, no sábado eu faço lá no canal Acapso, e no domingo eu faço aqui no canal Mundo em Revolução. A gente bate um papo antes, eu respondo dúvidas de vocês. E depois a gente joga um GeoGuessrzinho, o Semana ao Vivo, vai ser a semana 39 ao vivo, agora esse final de semana, né? Pois bem, mas o pessoal, o Cyber Boroshno, fez aqui uma análise dizendo que pela geolocalização isso atingiu a T22/4, uma destilação, a unidade de destilação de óleo cru, né? Isso é bem o início do processo de refino, né? Em que o petróleo é separado em gases, gasolina, querosene, diesel, ou seja, é a destilação principal da refinaria, né? Ela teria sido atualizada em 2013 para 3 milhões de toneladas por ano e é crítica para o throughput total da refinaria, né? Se ela foi realmente desabilitada por esse ataque, então, de novo, a gente não tem ainda certeza de se o ataque desabilitou totalmente. Foi atingido, está pegando fogo, mas pode ser que tenha sido uma coisa superficial, né? Se ela foi desabilitada, o processamento de petróleo para nessa refinaria completamente, vai levar alguns meses para ser retomado aqui, né? Tem outras imagens aqui que também só confirmam isso daqui, que essa análise sugere que o que foi atingido é a parte central do processamento de petróleo, uma combinação de destilação a vácuo e visbreaking, que eu confesso que eu não sei o que é, e complexo e recuperação de enxofre, né? O enxofre é um contaminante no petróleo que tem que ser separado do petróleo. Se desabilitado, a planta perde muito da sua capacidade de refino, né? Então vamos torcer para ver aí qual é o resultado final disso daí. E de novo, a Ucrânia tem feito esses ataques seguidas vezes, né, para ir diminuindo a capacidade russa de produção de petróleo, né? E aí, outra coisa curiosa, vocês lembram que ontem a gente mostrou essa imagem aqui, esse vídeo, né? De alguém mostrando que os caminhões caminhões-tanque, né, indo em direção à Crimeia, justamente os russos no desespero tentando abastecer a Crimeia com um caminhão-tanque
de combustível, né? Isso é desespero, porque caminhão-tanque geralmente é só a última milha, né? Só a última ponto de distribuição da base até o posto de gasolina em si. Se você está transportando longas distâncias com caminhão-tanque, isso é altamente ineficiente, né? Mas é o que sobrou para eles, uma vez que eles não conseguem passar trens com vagões-tanque e não conseguem usar os oleodutos também para bombear o petróleo. Então, o que sobra para eles é esses caminhões-tanque, né? Então a gente já falou sobre isso ontem e hoje a gente tem informação que os ucranianos atingiram os caminhões todos. Esse comboio de caminhões-tanque parou no posto para descansar, sei lá, para algum evento, viagem de longa distância, tem que ter uma parada, né? No que os ucranianos viram que os caminhões pararam, tá vendo? São esses caminhões-tanque mesmo que estavam indo lá para Simferopol. No que os ucranianos perceberam que os caminhões pararam nesse posto de gasolina aqui, foram lá e destruíram tudo. Pronto, destruíram os caminhões todos que estavam indo para Simferopol, lá para a Crimeia. Então, excelente notícia, mais uma etapa aí, né? E como se não bastasse os ucranianos dificultando a vida dos russos, né, os próprios russos têm feito merda também. Isso daqui ó, é um trem lá na região de Smolensk, na Rússia, tá? Isso aqui não foi a Ucrânia que fez não, tá? Isso aqui foi um caminhão que atravessou na frente do trem, aí o trem atingiu o caminhão e tudo pegou fogo. O caminhão carregava um monte de vagões com gasolina, descarrilhou tudo e o trem pegou fogo, o caminhão pegou fogo, a coisa toda pegou fogo aqui. Tá aqui o pessoal tentando fazer o rescaldo aqui, né, tentando impedir a propagação do incêndio ali no tanque. Então, em Smolensk, um trem com 18 vagões-tanque de gasolina, a locomotiva e o tanque descarrilhou, porque um outro caminhão passou no cruzamento e aí a locomotiva acabou batendo no caminhão, ou seja, o erro foi do cara do caminhão, o cruzamento estava fechado, ele insistiu em atravessar e acabou fazendo essa lambança aqui, realmente uma catástrofe aqui, ainda mais nesse momento que a Rússia precisa de muita coisa. Não só você perde a gasolina, evidentemente, você perde o trem e você deixa o trilho interditado durante um tempo, né? Então valeu pela ajuda aí do caminhoneiro. Não foi só lá não, também em Pskov, próximo da região de Pliusa, também teve um incidente que aconteceu hoje de madrugada. Não teve nenhuma morte, nem feridos, mas o trem descarrilhou e a linha de férrea está fechada nessa região. Não teve nenhuma explosão significativa, mas da mesma forma o trem está descarrilhado e a linha férrea está parada na região ali. Pskov é essa região da Rússia aqui, ó, é próximo de Smolensk. Ó. Smolensk é aqui, Pskov é aqui, ó. Essa outra região aqui perto da Estônia, da Letônia aqui, né? Então esse que foi mais um trem parado aqui, ou seja, 2 acidentes aí russos que ajudaram a Ucrânia no objetivo de deixar os russos sem gasolina, né? E isso está funcionando muito bem, tá? Aqui, ó, isso aqui são imagens lá de Sevastopol. Já está uma reserva de combustível de 3 dias que foi colocada pelos russos lá, foi vendida em menos de 24 horas, segundo o chefe lá da ocupação, né, o terrorista que foi colocado como comandante da Crimeia pelos russos. E outras regiões da Rússia também têm mostrado falta de gasolina. O que acontece nesses casos, né? Como as pessoas sabem que está faltando gasolina, a tendência delas é ir para o posto para encher o próprio tanque, né? Eu não quero ficar sem gasolina, né? Encher o tanque, encher qualquer vasilhame que você tenha com gasolina para você não ficar sem gasolina. E aí, isso lógico, isso piora a situação, porque mais gente passa por... Isso aqui é a fila, tá vendo a fila aqui do pessoal indo comprar gasolina na Crimeia? Realmente, chegou o caminhão-tanque, esse caminhão-tanque chegou, né? Conseguiu chegar ali, ó. O caminhão-tanque está ali atrás e está abastecendo os carros a todos ali para abastecer desse caminhão. E lógico que não vai dar para todo mundo, lógico que vai ficar sem gasolina a galera lá durante um bom tempo, né? O Visioner traz aqui a declaração de um blogger militar russo, né? O Zapisky Veterana, falando aqui sobre a crise de combustíveis na Rússia, né? E por que aumentar as tensões com esse negócio de gasolina? O que ele está reclamando aqui? Ele está reclamando que o Telegram lá na Rússia está todo mundo mandando imagem de postos de gasolina sem gasolina, dizendo que está sem gasolina em vários lugares, em Moscou, em São Petersburgo, em um monte de lugar, o pessoal mandando imagem, dizendo, olha só, não estou conseguindo abastecer, tá caro pra caramba a gasolina, tá sem gasolina aqui no posto aqui de casa. E isso, lógico, está deixando todo mundo desesperado, porque é uma situação muito incomum na Rússia. A Rússia produz muita gasolina, né? Aí ele perguntando aqui, por que vocês jogam água nessa questão de gasolina, né? Porque
por que vocês jogam água no moinho de outra pessoa com essa questão da gasolina, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que os russos que ficam falando sobre a falta de gasolina estão ajudando a Ucrânia, né? Porque está aumentando a falta de gasolina, isso é natural. Quanto mais se fala sobre isso, mais as pessoas ficam com medo, mais as pessoas vão lá e querem abastecer o próprio carro, e aí você acaba gerando esse problema, né? Aí ele está dizendo aqui, ó, seus degenerados estúpidos, vocês não tão burros que eu sou forçado a explicar para vocês. Porque nós não devemos permitir que 1917 repita-se, né? Aconteça de novo, quando uma falta de pão criada artificialmente em Petrograd praticamente causou a revolução. Eu não sei não, acho que teve uma revolução em 1917, posso estar enganado. Sim, uma falta de pão artificialmente criada. Pão era abundante na Rússia. Naquele momento, a Rússia era o maior produtor de trigo do mundo, né? E exportador também. No entanto, no outono de 1917, o pão desapareceu em Petrogrado. Vocês idiotas, vocês não sabem a história, querem que isso aconteça de novo? Agora, ao invés de pão, é gasolina. O país que mais produz grandes quantidades de gasolina, é um dos maiores supridores de combustível no mundo, está começando a fazer fila por gasolina. Como você deve entender isso? Problemas da gasolina não podem ser naturais. Ou seja, o que ele está reclamando aqui é justamente que isso é um pânico, na visão dele, tá? A gente sabe que não é. A gente sabe que é porque os ucranianos estão destruindo as refinarias russas, já tem menos de 20% da capacidade russa de produção, e por mais que a Rússia produza muita coisa, no final das contas, você reduzir 20%, você acaba faltando em algum lugar vai faltar, né? Então, assim, não é uma crise artificial isso aqui não, né? Escrever sobre esses problemas é necessário, né? O nosso Estado precisa prestar atenção ao problema, de forma que essa crise da gasolina não afete muitas coisas, inclusive o processo político interno, né? Olha só, o cara está comparando a crise da gasolina à crise de 1917, que vocês sabem, né? Ele fala aqui que quase aconteceu uma revolução, mas na verdade em 1917 aconteceram duas revoluções na Rússia, né? Primeiro derrubaram o czar lá, o Nicolau II, e depois teve a Revolução Comunista dos bolcheviques, né? Que os comunistas tomaram o poder, né? Hoje o combustível é um fator importante na economia russa, não menos importante do que o pão era em 1917. Assim, degenerados que estão prontos a fechar seus olhos para os óbvios problemas para manter um discurso patriótico, devem calar a boca. Isso não é piada. Também, eu quero lembrar esses mesmos patriotas entusiasmados que muitos que estavam elogiando o Tsar Imperador em 1914, em 1914 teve um outro evento na Rússia também, mas muita gente ficou do lado do Imperador, o Imperador continuou, né? Estavam destroçando ele em 2017, ou seja, o que ele está colocando aqui, o cara está falando, olha só, cuidado vocês que estão apoiando o Putin aí, porque mesmo o pessoal que apoiava o Nicolau II antes da Revolução de 1917, também apoiava ele, mas quando chegou em 2017 todo mundo se virou contra o Nicolau II, né? Enfim, o Putin é o novo Nicolau II, ninguém tem dúvida. Mais uma vez, calem a boca, vocês estão ferindo as pessoas, não escrevam sobre problemas para levar atenção a eles, eu não quero que nada de mal aconteça no futuro da Rússia, não sei o que é lá. Ou seja, é situação que é impossível, porque no momento que ele escreve esse tipo de coisa, para todo mundo, a pessoa pensa no próprio bem dela. É natural, a primeira preocupação da pessoa, caramba, não posso ficar sem combustível, essa coisa está tão feia assim, eu vou lá encher o tanque do carro e ainda pegar uns galãozinhos para deixar aqui de garantia aqui em casa. E aí isso leva, evidentemente, à falta de gasolina, né? Já tem uma redução normal de 20% na produção. Com mais todo mundo procurando gasolina, é natural que vai acontecer isso daí, né? Mas o pior efeito dessa história toda é justamente que a Rússia depende economicamente da venda de combustível. E se ela começa a direcionar o combustível para o mercado interno e não vender, ela vai ter mais problemas econômicos ainda mais adiante, né? Bom, teve vários outros ataques ucranianos em várias regiões. Aqui em Rostov teve explosão de drone, não sabemos exatamente o efeito disso daqui, mas dá para ver que teve uma explosão aqui lá em Rostov, né? Teve também aqui em Mariupol, essa cidade temporariamente ocupada da Ucrânia aqui. Rostov é aqui, não, desculpa, Rostov é aqui, Mariupol é aqui, então teve ataques nessas duas cidades. Teve também um ataque em Armiansk, Armiansk é essa região aqui, Armiansk, aqui no ponto em que você liga a Crimeia, a Península da Crimeia ao continente, e um prédio do FSB que foi atingido ali, foi destruído. O pessoal pegou, segundo está dizendo aqui, o pessoal gastou as calças dele, tiveram que trocar de calça depois.
Aqui uma explosão em Briansk também, em Belaia, em Briansk, então Briansk é aqui em cima, Belaia, essa região aqui. Também teve aqui, ó, os drones ucranianos da 14º Regimento de Drones atingiram vários pontos de distribuição de gás na região temporariamente ocupada de Luhansk, né? Shashitia, Severodonetsk e Luhansk TTP, todos foram forçados a mudar para carvão, porque a distribuição de gás foi destruída. Então ele está falando desses 3 pontos aqui, dentro do território temporariamente ocupado de Luhansk, que foram atingidos por drones ucranianos e causaram aqui a perda do fornecimento de gás, né? Então, excelente notícia isso aqui. Isso aqui são várias instalações, tá? Não é uma instalação só não, tá? São várias instalações aqui que foram atingidas pelos ucranianos ali em Luhansk, né? Além disso, a gente tem informação aqui que no dia 22 de setembro, então alguns dias atrás, isso aqui não é de ontem, um drone FPV atingiu o carro do chefe da 128ª Brigada Motorizada Russa, lá na região de Belgorod, né? Ele foi ferido, o vice dele também foi muito ferido, está em situação crítica no hospital, um sargento foi morto e um outro está em condição grave, né? Então parece que o cara sobreviveu, mas sobreviveu ferido e o resto da galera foi todo já prestar conta, né? Bom, falando sobre a linha de frente na Ucrânia, né? A linha de frente parece que temos movimentações russas de ontem para hoje, né? Desde de algum tempo a gente tem falado que os russos estão planejando uma grande ofensiva ali na região entre Pokrovsk e ali Velika Novossilka, e parece que agora eles lançaram um monte de coisa aqui, ó. O exército ucraniano confirma uma ofensiva em larga escala russa ali na região de Dnipropetrovsk, o distrito ali em que eles estão avançando em uma linha de Ivanivka até Novo Ivanivka no sul, né? Então toda essa área aqui, que é uma área que já está me preocupando, tá? Porque, como eu falo para vocês, já está acontecendo há alguns dias já, né? Os russos têm conseguido avançar aqui. É justamente essa região aqui, ó. É justamente essa região aqui, ó, de Velika Novossilka. Os russos têm conseguido avançar aqui. Todo dia você vê um pouquinho de avanço. É coisa pequena, tá? Isso aqui não vai conseguir mudar nada em termos de estratégia da guerra. Mas não deixa de ser chato, né? Que eles estão avançando aqui. Alguma coisa eles estão fazendo nessa região, né? E aqui, eles estão avançando ao longo de uma linha de Ivanivka a Novo Ivanivka. Isso é aqui, ó, Ivanivka aqui em cima até Novo Ivanivka, que está aqui embaixo. Em algum lugar por aqui está Novo Ivanivka. E, enfim, essa região toda que os russos estão tentando avançar aqui, né? De novo, não é uma coisa muito preocupante não, mas temos que ficar de olho para ver onde é que vai chegar isso daqui. Aqui estão vários pontos em que os russos avançaram de ontem para hoje, pequenos avanços mais uma vez, mas ainda assim preocupante, né? Também temos a informação de que os marines russos foram colocados para tentar resgatar o pessoal ali nas orelhas do coelhinho, naquela região ali de Pokrovsk, para tentar expandir esse saliente aqui, né? Então os russos botaram a 810ª Brigada Marina e estão tentando jogar ali para tentar liberar os amiguinhos que estão presos. Por quê? Porque ontem a gente teve a informação de que se concluíram aqueles 3 cercos que estavam acontecendo ali nas orelhas do coelhinho. Parece que agora a gente já tem a conclusão desse cerco, já tem mais de 3.000 soldados russos aqui presos nos 3 bolsões por aqui, e está acontecendo uma verdadeira tragédia para os russos ali, né? Aqui, ó, as forças ucranianas criaram o maior cerco das tropas russas até esse momento ali na direção de Pokrovsk, prendendo o inimigo em 3 bolsões separados, sem rotas de escape. A operação confiou em grandes drones, grandes conjuntos de drones, enxames de drones, que caçavam os reforços russos e comboios de suprimento antes que eles conseguissem chegar ali na linha de frente. As forças de solo ucranianas liberaram 331 km² de território, inclusive 16 cidades por ali, enquanto sistematicamente cortando os suprimentos russos, né? Os comandantes russos continuam mandando reforços para lá, só que acabam transformando isso numa kill zone, né? Uma zona de morte, ou seja, mandam e o pessoal morre, né? Alimentando mais tropas na região controlada pela Ucrânia e enquanto os drones controlam o céu completamente, né? Esse cerco efetivamente desmantelou a ofensiva russa ali na região de Pokrovsk e transformou o avanço deles, que eles estavam planejando, num desastre defensivo completo, né? A contraofensiva próximo de Novropilha, as unidades russas estão cercadas e eliminações em massa estão começando. Um blogger militar russo popular, usualmente leal ao Ministério da Defesa, recentemente descreveu a situação em Dobropilha como alarmante e catastrófica para a Rússia.
Ele também disse que a situação próxima de Dnipro é muito desfavorável para a Rússia, eles estão praticamente cercados aqui, foi o que esse blogger descreveu, né? Ele disse que o exército ucraniano colocou mais da metade das suas unidades de assalto, não botou isso tudo não, mas botou muitas unidades sim, tentando cortar o saliente para forçar uma quebra nas posições russas, em outras palavras, uma ameaça tática significativa, né, de grande escala. E ele diz ainda, usa a palavra catástrofe várias vezes e avisa: se isso acontecer, as consequências serão sentidas por um grande tempo, porque vai ter uma bola de neve, né, um efeito bola de neve, e que possivelmente vai corroer toda a campanha de outono da Rússia. Na campanha de outono da Rússia não está essa coisa toda, né, mas pode ser ainda pior, pode ficar ainda pior. Ele nota as perdas são muito sérias, tem muito poucos de nós aqui e a quantidade de mercadoria que está chegando, a quantidade de mercenários que estão chegando está dissecando, né? Ou seja, ele conclui aqui falando mais coisas, mas que basicamente é isso, né? A logística russa não está conseguindo chegar nas tropas russas aqui e com isso uma grande quantidade de russos está presa por aqui, né? Aqui o Noel Report também faz o mesmo alerta, a mesma posição, dizendo que, tá vendo aqui, eles estão dizendo que o cerco é na verdade com drones, então você tem drones aqui que impedem qualquer comunicação entre as tropas russas que estão aqui nesses três bolsões por aqui, né? E fala também sobre o canal russo que chama a situação de catastrófica com grandes perdas ali na região. O pessoal ainda faz aqui uma pergunta curiosa, né? Por que os ucranianos não limpam Kurtiviar, né? Esse primeiro bolsão que foi formado aqui, né? Tem poucos russos ali, devem estar sem suprimento, sem armas, sem alimentos, sem nada. Por que simplesmente não limpar esses caras, né? Porque a verdade é que eles não fazem diferença mais, né? Ou seja, quem está tentando tirar eles aqui, os russos que estão aqui estão ferrados. Eles têm que tentar sair. Mas para os ucranianos, deixa eles aqui. Não faz diferença no final das contas. E na verdade acaba sendo um atrativo bom para os outros russos, porque aí os russos ficam mandando mais tropas aqui para tentar salvar esses caras que estão aqui, e essas outras tropas acabam sendo massacradas. Então deixa os russos aqui mais um tempinho, né? Eles não oferecem mais nenhum risco para os ucranianos aqui, né? E a mesma coisa pode ser dita desses dois outros bolsões que se formaram aqui. Não vão ser limpos tão cedo porque não é interesse dos ucranianos isso. Deixa os caras ficarem sofrendo ali e os russos tentando salvar esses caras e morrendo em grandes números, né? Bom, vendo aqui os mapas do Pulé-Volan, não tem nenhuma mudança aqui na região de Lima e em Vélica Novosilka, alguns avanços aqui na região de Vélica Novosilka. Como eu falei, isso daqui é uma coisa preocupante realmente, né? Vamos ver se isso aqui consegue ser contido pelos ucranianos. Não vejo nada como estrategicamente preocupante, mas não deixa de ter alguma preocupação nisso daqui. Bom, os russos estão ficando sem tanques à medida que a guerra intensifica, né? Isso aqui é uma reportagem do Euromaidan, dizendo que a Ucrânia colocou danos significativos nas forças armadas russas em outubro, destruindo cerca de 400 tanques, segundo o Estado-Maior, né? E isso é surpreendente. Então, a gente já tem visto que os russos estão usando cada vez menos tanques, porque os tanques são destruídos antes de chegarem na linha de frente. Quando os tanques estão se movendo na retaguarda para chegar na linha de frente, já vem um drone ali, destrói aquele tanque, e eles não conseguem nem usar muita coisa, né? E a Rússia já vinha com poucos tanques, já está diminuindo a produção deles. Então, ou seja, segundo o Estado-Maior, desde o início da guerra de larga escala contra a Ucrânia, a Rússia perdeu cerca de 5 mil tanques. Eles ainda têm muito tanque velho, mas só tem tanques muito velhos que não conseguem fazer nada na guerra atual, né? Aqui, olha a imagem impressionante aqui dessa região ocupada, temporariamente ocupada de Donetsk, em que o próprio russo grava isso daqui, mostrando a quantidade de blindados que já foram destruídos aqui, destruídos, a maior parte deles justamente por drones, né? Aqui, ó, virou realmente um verdadeiro ferro velho aqui. Imagina a grana que não tem aqui de ferro velho, hein? Um monte de aço. Olha só, vou passar de novo aqui. É impressionante mesmo aqui. Isso aqui tudo blindado russo. Alguns tanques, alguns transportadores de pessoal, alguns blindados, aqui transportador de pessoal, mais aqui. Todos eles com caixinha antidrone, com gradezinha antidrone e nada resolveu aqui. Tudo destruído aqui nessa região aqui. Alguns caminhões de transporte também. E aqui tem um grande estacionamento aqui à esquerda, olha só, com um monte de coisa destruída aqui também. Pois é. Essa é a situação dos tanques russos, né? Bom, o Syrskyi, que é o comandante em chefe da força ucraniana, disse que nos últimos 2 meses
85 sites críticos do inimigo foram atingidos, 33 bases, depósitos, arsenais, campos aéreos e outros aeronaves estacionadas, né? A gente tem visto essa campanha ucraniana de atingir esses alvos russos na retaguarda já há algum tempo. Ele anunciou que um novo ramo da Força Aérea vai ser criado dedicado à defesa antiaérea contra drones, né? Então você já tem a defesa antiaérea, que já é uma área das Forças Armadas, mas tipicamente uma área da aeronáutica, né? Que tipicamente visa usar mísseis e artilharia para destruir esses objetos. Só que drones têm uma característica diferente, como a gente sabe. O drone requer, primeiro que é mais fácil de derrubar, porque ele é mais lento, e segundo que ele requer que seja coisas baratas. Se você usar um negócio muito caro, é complicado. Então ele está criando toda um novo ramo da Força Aérea, exclusivamente para fazer a contraposição a drones, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o Ministério da Defesa russa, que continua dizendo que está avançando, que está tomando cidades e não sei o que lá, sendo que, assim, eles têm algum avanço, mas nada muito significativo não, né? E de novo, essa manchete a gente já mostrou no vídeo de ontem, porque eu falei num vídeo lá no canal Ancapso hoje sobre a possível Estados Unidos se preparando para a guerra com a Rússia, né? O Pete Hegseth chamou 800 generais americanos, né, todo o alto escalão das Forças Armadas americanas foram convocados para uma reunião presencial na Virgínia. Então imagina, os Estados Unidos têm base na Alemanha, no Japão, na Coreia, em tudo quanto é lugar do mundo que você possa imaginar tem base americana, e em cada base dessas tem um comandante da base, que geralmente é um general e coisa e tal, e esses generais todos estão indo para a Virgínia para uma reunião presencial, certamente alguma coisa séria. E muita gente está pensando que é para instruir eles sobre o que vai acontecer agora no caso da Venezuela, né? A gente tem acompanhado a situação da Venezuela, a gente não sabe o que os americanos vão fazer ali, se vai haver um desembarque anfíbio, o que vai acontecer, mas é possível que esse pessoal esteja sendo reunido para justamente ser brifado desse tipo de coisa, né? Outra possibilidade, e que aí que eu acho mais séria, porque para que chamar os generais do mundo inteiro para falar sobre Venezuela, né? Bastaria os generais mais próximos ali, né? Não me parece, embora a Venezuela certamente vai oferecer dificuldades aos americanos, né? Nenhuma guerra é totalmente garantida de ganhar, nenhuma guerra é simples, mas a verdade é que o fato de chamar generais do mundo inteiro, eu fico me perguntando se isso não tem a ver, na verdade, com a Rússia, né? O Trump e o Putin claramente estão se separando, e o Trump tem mandado um monte de equipamento para a Europa, tem mandado, o Putin tem feito algumas ameaças também, né? Parece que tem um barco russo ali próximo da Dinamarca que talvez seja o responsável pelos drones que estão interferindo nos aeroportos lá de Copenhague e coisa e tal. Enfim, está tendo uma série de brigas aqui, tá vendo aqui? Chegou um avião da OTAN lá no leste europeu para responder a provocações russas. Enfim, parece que está escalonando isso daí, e pode ser que o Marco Rubio, na verdade, esteja falando sobre uma guerra iminente entre Estados Unidos e Rússia. É isso que vai acontecer? Não se sabe. Essa reunião de oficiais é uma coisa inédita, né? Então eu vou deixar o link do vídeo no Ancapso aqui, se você quiser ver mais informações sobre isso, né? Bom, algumas notícias adicionais aqui. Especialistas de cibersegurança do GUR ucraniano fizeram um ataque de larga escala contra o sistema de pagamentos russo, o SBP deles lá, que faz os TED e DOC deles lá, né? E parece que conseguiu deixar fora do ar de 24 a 25 de setembro. Os russos não conseguiam mandar dinheiro via TED, né? Um excelente ataque aí do pessoal, boa notícia isso, né? O Trump está mantendo a retórica dele que a economia russa está colapsando, que eles estão sendo bombardeados de forma direta, né? E também diz que eles estão ganhando pouco território, estão tentando avançar ganhando pouco território. E diz até que eles estão perdendo território em alguns lugares, e que se fosse se a guerra fosse deles, já tinha acabado em uma semana. Deles, ou seja, dos Estados Unidos, né? Já tinha acabado em uma semana, né? E o Zelensky confirmou que ele acredita que o Trump genuinamente quer que a Ucrânia ganhe essa guerra. O Trump ficou machucado com o Putin. O Trump achava que o Putin ia ajudar ele a dar um jeito dele ganhar o Nobel da Paz e coisa e tal, e a gente avisou desde o início. O Putin é um filho da puta, o Putin não tem como parar essa guerra. Parece que o Trump percebeu que estava sendo enganado, né? Finalmente, né? Depois de tanto, espero que ele não volte atrás nisso daí, né?
Bom, por outro lado, o Orbán insiste que a Hungria não consegue viver sem óleo russo. Centenas de milhares de famílias seriam arruinadas, o GDP pode cair 4%. Ah, para com isso, Orbán. Todo mundo sabe que você quer manter o óleo russo porque você ganha dinheiro com o óleo russo. O Orbán, para quem não sabe, ele é dono de subsidiárias de venda de óleo na Hungria, né? Não diretamente no nome dele, ele tem laranjas que tem essas subsidiárias e ele ganha dinheiro pra caramba com isso. É por isso que ele está preocupado com o óleo russo. Ele sabe que com o óleo ocidental ele perde a fonte de dinheiro dele, né? Bom, a fabricante de mísseis europeia, a MBDA, confirmou que vai começar a fabricar mísseis Patriot numa planta nova na Bavária no final de 2026 e as primeiras entregas já no início de 2027. Então, isso é uma excelente notícia, por quê? Porque a Ucrânia tem consumido mais mísseis Patriot do que são fabricados nos Estados Unidos. Ainda tem um estoque significativo, tá? Mas o pessoal começa a ficar preocupado, porque né, tem que ter mísseis Patriot por caso de uma guerra com a OTAN e coisa e tal. E agora essa fábrica deve produzir, essa fábrica vai dobrar a capacidade de produção de mísseis PAC-2 para o Patriot, e ela disse também que tem capacidade de produzir os lançadores dos mísseis, se a Alemanha quiser, né? Então, ou seja, excelente notícia, ela recebeu um investimento de 5,1 bilhões de euros e já tem ordens de compra de 1.000 Patriots para a Espanha e a Holanda, né? Então, ou seja, é importante que isso alivia a produção geral de mísseis e vai acabar indo para a Ucrânia também esses mísseis. O Panamá revocou o registro de 200 navios-tanque russos, né? Isso é uma coisa importante, você sabe, o Panamá é um dos países mais amigáveis para registro de navios, e com isso muitas empresas russas usam o Panamá para registrar seus navios. 200 deles deixaram de ser registrados e reconhecidos agora, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.